Oiê! Aqui nesse vídeo eu queria fazer uma reflexão sobre felicidade e como muitas vezes a gente sabota a nossa felicidade por conta dos movimentos externos, né? Quando a gente para pensar sobre felicidade, a gente tem que primeiro entender que a felicidade incomoda. E nesse vídeo aqui eu vou explicar o porquê a felicidade incomoda, né? Então, vamos lá. Então, se a sua felicidade incomoda, saiba que isso é um bom sinal. E eu vou explicar também o porquê. As pessoas, elas querem te ver bem, né? Elas querem te ver feliz, mas elas não querem que você esteja melhor do que elas. Isso aqui é uma realidade, é um fato, né? É uma coisa que não tem como mudar, é uma coisa que a gente precisa aceitar. Então, partindo desse princípio que a gente aceita essa afirmação, vamos seguir. O que gera essa comparação tremenda, né, entre uma pessoa e outra? Vamos entender mais adiante no vídeo também. Presta atenção nisso que é muito importante. Toda mudança que você decide fazer na sua vida, toda mudança, é um ponto de partida para alguma pessoa que já pensou sobre isso, repensar sobre essa sua atitude. Vou explicar se ficou confuso. Oi, meu nome é Júlia, eu tenho 30 anos e eu passei 29 anos tentando me encaixar, tentando encontrar o meu espaço, tentando pertencer, tentando caber em algum lugar, tentando me identificar com o externo de alguma forma e eu nunca consegui. Então, por isso eu criei esse canal para trazer reflexões e talvez pontos de vista diferentes, porque eu sempre pensei diferente da maioria das pessoas. Eu via isso por muito tempo como uma coisa ruim. E foi a partir desse ano que eu comecei a entender que isso não é ruim, isso é libertador, isso é bom. Então, eu criei esse canal para ajudar outras pessoas que se identificam comigo, que também pensam e também se sentem inadequados ou também sentem que estão tentando se encaixar e nunca conseguem, para literalmente a gente tentar entender que a gente não precisa mais pertencer, a gente não precisa mais diminuir para caber, sabe? Então presta atenção nisso que é extremamente importante. Toda mudança que você faz na sua vida é um ponto de partida para alguém que também gostaria de fazer aquilo, ressentir você de alguma forma por ter tomado uma atitude. Faz sentido? Cada decisão que você toma incomoda quem não tem coragem de tomar decisão. Cada problema que você resolve incomoda quem não tem coragem de resolver os problemas na sua própria vida. Cada risco que você decide correr incomoda as pessoas que se sentem inseguras em relação a tomarem certos tipos de riscos. Cada pequena coisa, cada pequena atitude que você toma em relação à sua versão mais autêntica vai incomodar as pessoas ao seu redor. E eu vou explicar o porquê. Não é porque as pessoas são ruins, não é porque as pessoas te odeiam, ou não é porque as pessoas, sei lá, querem te ver mal. Não é por isso. É simplesmente porque elas estão perdidas. Porque muitas vezes elas não sabem como resolver os próprios problemas. Muitas vezes elas não sabem como agir. E quando elas veem alguém segura o suficiente de ir atrás, de arriscar, de meter a cara, de viver, elas pensam em tudo que elas estão perdendo. Então, na verdade, não tem nada a ver sobre você. É isso que precisa ficar claro aqui nesse vídeo. A sua felicidade incomoda, sim, mas não tem nada a ver sobre você, tem a ver sobre as pessoas, porque as pessoas se incomodam por ser como elas são, entende? E aí você sendo como você é, isso ressoa nelas uma coisa que meio que assim, traz, querendo ou não, algo que elas gostariam de fazer e não conseguem fazer, ou gostariam de fazer no fundo, mas não tem coragem, ou então gostaria de fazer tal coisa e aí fala, putz, mas vai ser muito difícil. Então é tudo sobre elas, não é sobre você. E quando você entende isso, você para de querer agradar, porque você entende que não faz sentido nenhum querer agradar, já que elas não estão felizes nem com quem elas são, muito menos com quem você é, entende? Por muito tempo também, eu ficava raciocinando e pensando, é como se ninguém me conhecesse, é como se as pessoas não me conhecessem, é como se elas não vissem o potencial que eu enxergo em mim, é como se elas não me vissem 100% crua, é como se elas não me vissem como eu me sinto, entende? E por muito tempo eu pensei sobre isso e eu ressenti esse fato, porque eu falava, putz, eu acho que ninguém me conhece assim, ninguém me entende, ninguém me compreende de uma certa forma. E foi aí que eu pensei, na realidade, não é que ninguém me compreende. Ninguém é educado, ninguém é ensinado a fazer esse movimento, porque ninguém nem se conhece, né? Então, se conhecer enquanto pessoa. Quem dirá conhecer os outros, entende? Então, quando a gente sente que eles estão limitando a gente de alguma forma, e eu sinto isso muitas vezes na minha vida, que as pessoas me limitam de alguma forma. Ah, eu espero que você faça isso, então você tem que seguir nesse caminho, então você tem que pensar dessa forma. Toda limitação que chega até você não é porque as pessoas não te conhecem, é porque elas literalmente não estão preparadas para enxergar, elas não estão preparadas para
para olhar nem para elas, muito menos para os outros, entende? Então, quando eu entendi isso também, fez total sentido, porque eu falei o quê? Na minha cabeça, né? Eu comigo mesma. Eu pensei, olha só, né? Não é errado que as pessoas não me conheçam, porque elas não conhecem nem a elas mesmas. Como que elas vão me entender? Como que elas vão me compreender se elas não se compreendem? Eu acho que o autoconhecimento é totalmente necessário quando a gente olha pra dentro e a gente se reconhece, e aí a gente consegue entender e respeitar um outro ser humano. Mas enquanto a gente não se conhece, a gente não olha pra dentro, a gente nunca vai entender quem que são as pessoas, entende? A gente vai sempre limitar, julgar, ressentir, achar ruim, colocar rótulos, coisas que eu acho um absurdo, assim, mas agora faz total sentido na minha cabeça, porque eu entendi que é sobre como as pessoas se veem e não como eu me vejo, é o que elas esperam, é o que elas estão acostumadas e não o que eu posso oferecer. Então, eu entendi totalmente que é 100% sobre elas, não sobre mim. E aí eu parei de ser o problema. Eu parei de me ver como alguém defeituosa. Eu parei de me ver como alguém que, enfim, não se encaixa. Porque é isso. Eu não quero mais me encaixar. Eu tô ok com as pessoas não me entenderem. E eu também tô ok com isso, com me descobrir, sabe assim? A realidade é que cada passo em que você dá ao seu caminho mais autêntico ressoa de forma negativa nas pessoas que são inseguras, nas pessoas que não sabem quem são e que estão preocupadas ou talvez, enfim, com medo de descobrir, entende? Cada passo, conquista, realização, avanço que você tiver na sua vida vai incomodar as pessoas ao seu redor. Então esteja ok com isso, esteja ciente que isso é assim, vai ser assim, sabe? Não espere algo diferente. Não espere que as pessoas sejam diferentes com você, porque elas não vão ser diferentes. A maioria das pessoas vai se incomodar com o seu sucesso, a sua felicidade, sua realização, enfim, qualquer progresso que você tiver, é como se as pessoas te olhassem e falassem: olha só, mas ele só conseguiu isso porque ele fez isso, isso, isso. Mas ela só conseguiu isso porque ela tinha isso, isso, isso. Ai, mas ela só conseguiu isso porque, enfim, não sei quem deu pra ela, não sei quem. As pessoas precisam usar dessas desculpas para ficarem bem com elas mesmas. Então entende como é tudo sobre elas e nada sobre você? Então para de tentar se provar para os outros, para de tentar seguir essa aprovação desnecessária, sabe? Você sabe quem você é, você sabe de onde você veio, você sabe qual foi o progresso que você teve. Se você não reconhecer isso, ninguém mais vai reconhecer, porque as pessoas não vão te entender. Então tem que estar muito claro na sua cabeça que é sobre você. Sabe, assim, sobre você reconhecer o seu progresso, da onde você saiu, aonde você tá, por tudo que você conquistou, o que você conseguiu, enfim. Porque isso é felicidade também, não é? A gente olhar pra trás e a gente ver, olha só, sabe? Eu me sentia insegura, eu me sentia com medo, mas eu fui com medo mesmo, sabe? E no fim deu tudo certo. Isso também é felicidade, é olhar pra trás e entender que cada realização te trouxe um benefício gigantesco que você nem consegue mensurar, sabe? E assim, eu quero ser 100% honesta nesse vídeo com vocês, então sejamos sinceros, sabe? Você também tem contato com outras pessoas, certo? Que certamente você se compara com essas pessoas. Para e pensa, já teve algum momento em que você olhou para a vida de alguém e disse assim: isso que essa pessoa está fazendo ressoa um sentimento negativo em mim? Então, eu tô me sentindo com inveja, ou tô me sentindo mal, ou tô me sentindo, enfim, frustrado porque eu olho para a vida daquela pessoa e eu vejo ela fazendo X, Y, Z e eu tô ainda aqui fazendo o ABC, sabe assim? Eu tenho certeza que sim, porque todo mundo já se sentiu assim em algum momento. E isso só prova o que eu acabei de falar, né? Que na realidade não é porque as pessoas são ruins, porque todo mundo pode sentir esse sentimento, sabe? De frustração, de insegurança, de comparação. Porque antigamente a gente se comparava a, sei lá, 6 pessoas, né? Que era quem a gente tinha contato. Nossos primos, talvez nossos irmãos, enfim, nossos pais. E era isso, a gente não tinha mais contato com outras pessoas. E agora a gente se compara a mais de 1000 pessoas. Olha como essa escala é gigantesca, entende? Você se compara com tantas pessoas que isso até te deixa perdido e você não sabe para onde ir, porque você quer atirar para tudo quanto é lado, para fazer 1 milhão de coisas, porque você tá ali sempre vendo, né, a realidade de outras pessoas e você fala: a minha realidade é um lixo. Mas não é que a sua realidade é um lixo, é que você está se comparando com realidades totalmente diferentes da sua. E aí você pensa: ah, essa pessoa só foi viajar para a Ásia porque, enfim, ela tem grana, ou ela só foi viajar porque o pai pagou.
Olha só, você está inventando isso na sua cabeça justamente para se sentir bem com o fato de você nunca viajar. Você entende o meu ponto aqui? Não é sobre viagens. Isso aqui é sobre ressentimento. Como o fato da gente ver, às vezes, as pessoas fazendo algo melhor do que a gente, de certa forma, espera que elas não façam aquilo. Ou, de certa forma, a gente quer desmerecer os outros, a conquista dos outros, porque isso faz com que a gente se sinta melhor com a gente mesmo, sabe? Faz com que a gente se sinta melhor com quem a gente é. E isso nada mais é do que insegurança, né? Quando você precisa, querendo ou não, comprovar porque o outro tá ali fazendo algo, né? E você não. Olha só, você precisa dessa aprovação, né? Comprovar. Não é porque eu não sou boa o suficiente, é porque eu não tive as oportunidades que ele teve. E aí a gente começa nessa comparação, nesse loop infinito que nunca tem fim, né? Porque é o que eu falei, a gente se compara com mais de 1000 pessoas. Então, qual que é o fim disso, sabe? Aonde que a gente tá indo? Aonde que a gente vai chegar com isso tudo, sabe? Eu fico parando pra pensar. Porque em vários momentos eu já me peguei também nessa situação. Olha, a pessoa mudou para tal lugar que eu gostaria de viver. E vem aquele ressentimento, sabe? Vem aquele ressentimento porque a gente pensa, às vezes parece que para os outros tudo é tão mais fácil, né? E para mim tudo é tão difícil. E aí você ressente, e aí você fica na angústia, e aí você fica na raiva, e aí você quer achar um culpado. Você começa a olhar para o externo, né? Você começa a olhar para o externo e procurar por culpados. E você começa a odiar a sua vida. E você pensa, quem que vai vir me salvar, né? Quem que vai vir resolver esse problema? Porque não é minha culpa. Então, se não é minha culpa, eu não posso resolver, né? Se não é minha culpa, eu não tenho responsabilidade. E aí você fica olhando para fora o tempo inteiro, esperando que venha alguém, né, um salvador da pátria, olhar para você e falar: "Olha, eu vou te livrar disso, eu vou te ajudar". Dar a mão para você e literalmente te tirar do buraco, né? Mas a realidade é que esse cara não vai chegar. Essa pessoa não vai chegar porque ela não existe. E quando a gente entende isso, tudo fica muito mais leve, porque a gente consegue olhar para dentro e entender que a responsabilidade é nossa. De mais ninguém. A responsabilidade é 100% nossa. E eu sei que isso pode doer, eu sei que você pode me odiar, eu sei que você pode me ressentir, eu sei que você pode inventar desculpas do porquê o que eu tô falando aqui não funciona. Mas a realidade é que a responsabilidade é nossa e não tem como fugir. Não tem como fugir. Mas esse vídeo aqui não é para dar um sermão em você. É literalmente para fazer uma reflexão sobre isso, abrir meu coração sobre esse fato e também fazer uma reflexão para a gente pensar diferente. Então, eu queria dizer aqui algumas coisas que fizeram sentido para mim, que me ajudaram muito, sabe? Porque enquanto você estiver olhando para fora, enquanto você não olhar para dentro e entender quais são os seus problemas, os seus traumas, as suas inseguranças, quais são as coisas a resolver. Sabe aquelas coisas que a gente joga para baixo do tapete e nunca olha? Então, talvez chegou o momento de abrir esse tapete, levantar o tapete e fazer uma faxina ali dentro, sabe? E olhar para dentro. Porque enquanto você não olhar para dentro, para sua vida, para os seus problemas, esquece que seu primo foi para Disney, sabe? Assim, olha para você, esquece o externo, esquece os outros. Para de usar os outros como desculpa, porque a gente faz isso. A gente usa os outros como desculpa o tempo todo. Então para de fazer isso. Olha para você, esquece os outros e entende o que te frustra, o que te anima, o que enfim, te traz resolução, o que te traz vontade de fazer as coisas. E entende tudo isso e cura tudo isso, mas olha para isso e aceita e começa a fazer diferente. Começa a tomar decisões diferentes. Porque enquanto você não tomar decisões diferentes, todos os seus problemas vão se repetir e você vai culpar os outros. Eu sei que é tipo um tapa o que eu acabei de falar, mas é a realidade, sabe? Então, para de culpar os outros pelos seus problemas. Para de achar culpados e começa a tentar resolver os seus problemas, porque senão eles nunca vão acabar. Você vai sempre ter um problema atrás do outro, porque você não tá parando para resolver, parando para olhar para dentro. E aí você vai se sentir uma pessoa com raiva, uma pessoa que tem inveja dos outros, uma pessoa que ressente tudo que os outros fazem, porque isso diz sobre você e não sobre os outros. Faz sentido? É importante eu falar nesse vídeo também que é normal a gente sentir raiva, inveja, enfim, tristeza em momentos, enfim, circunstanciais, né? Então, isso aconteceu e eu me senti para baixo. Isso aconteceu e eu senti inveja em algum momento. É normal a gente sentir esses sentimentos. O que a gente não pode é se apegar neles. Então, senti-los constantemente. Entende? Quando eu sinto raiva, eu deixo a raiva vir, ela vem, eu fico estressada e ela vai. Eu não me apego no sentimento. A mesma coisa em relação à inveja.
Veio alguma coisa que eu me senti com inveja de alguém. E não tem isso de inveja branca, tá tudo inveja, inveja. Você olha alguma realidade que você fala, putz, a vida dessa pessoa parece tão melhor que a minha, e vem aquela inveja, tá tudo bem, sente e deixa aí. Mas começa a prestar atenção. Quanto tempo do seu dia você tá sentindo esses sentimentos ruins? Não é normal você viver com inveja, com frustração, com tristeza, com ressentimento, com angústia. Não é normal. É normal você sentir em alguns momentos, mas viver dessa forma não é normal. Então a mudança ela é uma decisão que só depende de você. Para toda decisão é necessária disciplina, né? Porque se a gente for contar com a motivação, eu decidi mudar, então vou contar com a motivação, a gente nunca faz nada, porque a motivação muitas vezes não dura nem mais do que um dia. Então é importante quando a gente decidir alguma coisa, a gente seguir pela disciplina de fazer aquilo. Então você quer se melhorar como pessoa, tenha disciplina de olhar para dentro. Eu sei que é muito fácil olhar para fora e buscar o culpado, igual eu já falei, mas sempre que for esse movimento e você sentir que está fazendo esse movimento, você repensa e fala: não, eu vou olhar para dentro. Eu vou olhar por que eu senti isso. Eu vou olhar por que isso veio nesse momento. Por que eu senti angústia? Por que eu senti raiva? Por quê? E entender os seus sentimentos, aceitá-los, né? Se a gente quer mudar um sentimento ruim, a gente precisa primeiro aceitar esse sentimento, né? Aceitar que ele existe, não ficar negando, né? Empurrando com a barriga e falando, não, eu sou perfeita, não preciso de autoconhecimento. Muita gente pensa assim, mas enfim, né? A libertação da sua vida, para você ir atrás da sua melhor versão, para você literalmente conquistar os seus sonhos, para você viver de uma forma autêntica, enfim, e sentindo que está vivendo a vida dos seus sonhos. A libertação começa quando você entende que todo ressentimento, toda limitação, todo julgamento, toda pontada de dedo, tudo que todo mundo fez ou falou para você em algum momento não diz respeito sobre você. Você entende que toda crítica diz respeito à pessoa que falou. Você entende que todo julgamento diz respeito à pessoa que falou. Toda negatividade que a pessoa tacou em você de alguma forma. Vai abrir um negócio? Não, não abre que vai falir. Diz sobre a pessoa. Comprou um carro, parcelou em 30 vezes. Diz sobre a pessoa. Mas só se formou porque fez faculdade particular. Diz sobre a pessoa. Entende que toda frustração, todo ressentimento não diz sobre as nossas conquistas ou sobre a nossa verdade. Diz sobre os outros. E o que os outros fazem com o ressentimento, a angústia deles, não é problema seu. Você tem que abrir mão da opinião dos outros, porque é impossível. Não tem como você segurar os dois pratos, sabe? Nas duas mãos, assim. Eu vou ali tentar ser autêntica e vou aqui tentar ficar mediando o que os outros pensam de mim. Uma hora vai dar ruim, entendeu? Então, literalmente, joga pro alto e segue o seu caminho, sabe? Esqueça isso. E sei lá, eu sinceramente acho que a gente começa a viver de fato quando a gente abre mão da expectativa da opinião dos outros, quando a gente abre mão de agradar os outros, porque a gente está literalmente focado no que a gente tem que focar, que é na nossa própria opinião e no que faz sentido ou não para nossa realidade, para nossa vida, sabe? Quando você para de se diminuir para caber, quando você para de se diminuir para pertencer, sabe? Eu acho que toda vez que a gente se diminui ou a gente se limita para não perder algo, a gente nem deveria ter aquilo no primeiro momento, porque se você tá tendo que fazer um movimento de se encaixar ali para se moldar naquilo, aquilo não é seu, verdadeiramente seu, não é, sabe? Então, para de fazer isso. Por que que a gente faz isso? E eu falo com você, mas eu falo comigo também, porque eu fiz isso por muito tempo. É até engraçado, mas enfim, eu aprendi e eu tô aqui para falar isso para vocês, porque isso fez um total sentido na minha cabeça esse ano, 30 anos para aprender isso, sabe? E aí, para concluir todo esse raciocínio gigante, esse desabafo, esse bate-papo que a gente teve aqui, né, nesse vídeo, eu literalmente chego à conclusão que a felicidade incomoda. E a gente tem que viver com esse incômodo, se a gente quiser seguir a nossa felicidade, seguir o nosso caminho. E aí eu paro para pensar, tem um mosquito aqui. Será que o sentido da vida não é literalmente esse, sabe? A gente estar ok com o incômodo dos outros enquanto a gente busca a nossa melhor versão, a gente se descobrir, a gente tá aqui entendendo o que a gente quer fazer, a gente procurar as nossas vocações, independente de que isso desagrade ou, enfim, não agrade a maioria, sabe? Talvez não seja esse o sentido da vida, né? Tá ali disposta em viver a sua forma mais autêntica, mesmo que você tenha julgamento, críticas, enfim, sabe? E eu acredito que sim. Eu acredito que, óbvio,
parte, né, da nossa missão de vida, da razão do porquê que a gente está aqui vivendo essa vida, sabe? É isso também. É estar disposta a incomodar para não desagradar a si mesmo, sabe? E se você, assim como eu, uma mulher forte, tem opiniões fortes, enfim, opiniões próprias, não se diminua para caber, sabe? Não vá naquilo que as pessoas falam que você tem que pensar daquela forma, que você tem que ser daquele jeito, que você tem que vestir aquela roupa e aquela vestimenta e aquele cabelo e aquele não sei o quê. Tudo que for para te limitar não te serve. Não te serve, porque eles literalmente querem uniformizar as pessoas, né, e tirar a nossa individualidade. E na realidade, a sua felicidade, ela tá na sua individualidade. Ela tá no que é especial para você e o que ninguém mais pode entender. Então, não busque isso pela massa, não busque a sua felicidade nesses momentos de se encaixar, sabe? De te rotular. Eu tenho pavor de rótulo, tenho pavor, eu tenho literalmente pavor quando alguém vira para mim e fala assim: "Você tem que ser dessa forma porque eu achei que você fosse dessa forma". Mas peraí, quem que disse que eu sou dessa forma? Quem que disse que eu tenho que ser dessa forma? Eu já começo a brigar, porque eu não suporto. Então, assim, não se limitem. Esse vídeo aqui é basicamente para te abrir a cabeça e te fazer refletir, sabe? Como diria Carlos Drummond de Andrade, ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. E isso ninguém pode tirar de você. Beijo! E se fez sentido pra você, se você gostou do que eu disse aqui, se você achou que fez algum sentido qualquer coisa que eu falei nesse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, porque eu tô trazendo vídeos semanalmente pra ajudar vocês, sabe? Então se inscreve aqui, deixa o like, deixa o comentário, tá bom? É isso, eu espero ver você no próximo. Obrigada por assistir e até mais. Um beijo. Tchau, tchau. Sua felicidade incomoda? Então se a sua... O que eu ia falar? Como diria Carlos Drummond de Andrade, ser feliz sem motivo é a mais... E pra todo... Ai, caramba. E pra todo... Eu não consigo falar isso.